Uma mensagem do sistema alerta sobre as possíveis consequências de permanecer no inferno por mais de 168 horas, avisando sobre a iminência de receber um debuff dos 7 pecados ou das 108 aflições. No cenário de nuvens vermelhas e pretas, com um oceano abaixo, o sistema informa que estão em uma área onde o voo é proibido, desativando todas as habilidades relacionadas ao voo. Ji-han e Yong-hwan começam a cair em queda livre em direção ao oceano. Percebendo o erro de destino, Yong-hwan lamenta a situação, afirmando que não deveriam ter saído ali. Para evitar uma queda livre desastrosa, Ji-han rapidamente usa sua habilidade para criar asas de papel, permitindo-lhe planar e frear a queda. Ele segura Yong-hwan enquanto tentam entender a situação. Yong-hwan reconhece que algo deu errado. O local de entrada deveria ser no rio Styx, mas acabaram do lado oposto, em um lugar perigoso conhecido como o Rio dos Três Caminhos. Observando as cobras que habitam o oceano abaixo, Yong-hwan alerta sobre o perigo iminente. Ele explica que, se morrerem no inferno, estarão presos lá sem chances de escapar. As cobras começam a atacar, deixando Yong-hwan em choque e com medo. Ji-han, mantendo a calma, usa sua telecinese para criar mãos fantasmagóricas que afastam as cobras, derrubando-as de volta ao mar. Diante das cobras de baixo nível, Ji-han sorri e comenta com Yong-hwan que elas parecem ser muito fracas, questionando se o local é realmente tão perigoso como o loirinho havia dito. Na cena seguinte, Ji-han e Yong-hwan estão navegando pelo mar em um barco criado pela habilidade de criação de Ji-han, impulsionado pelo poder da telecinese. Ji-han pergunta se estão seguindo na direção correta, e Yong-hwan confirma, explicando que Lolikiano Mistrim invocou um feitiço para guiar o caminho deles. Enquanto avançam tranquilamente pelo mar, observam diversas pessoas sendo atacadas por cobras e outros monstros, gritando de medo, dor e desespero. Yong-hwan explica que estão na parte mais baixa do rio, onde aqueles que cometeram atos terríveis são mantidos. Logo avistam terra firme à frente, graças à habilidade de criação do barco, economizando muito tempo na jornada. Diante das almas sofredoras na terra, surpresas por alguém ter um barco ali, Ji-han observa que são fantasmas das pessoas que morreram. Uma dessas almas penadas se aproxima de Ji-han, perguntando quanto ele quer pelo barco, mas ele a ignora completamente enquanto conversa com o loirinho. O loirinho explica que o lugar é chamado de Rio dos Três Caminhos por um motivo. O rio é dividido entre alto, baixo e médio, e apenas as pessoas más acabam no rio abaixo, para sofrerem enquanto seguem a correnteza. Ji-han questiona se são obrigados a caminhar pelo rio. Apontando para uma alma na beira do rio, cujo espírito começa a desaparecer, o loirinho explica que, se não entrarem no rio antes do terceiro dia após a morte, suas almas serão completamente apagadas. Enquanto isso, a alma penada que perguntou pelo barco permanece furiosa por ser ignorada. Preparando um soco, ele os chama de malditos. Sem hesitar, o loirinho chuta a alma penada, mandando-a embora enquanto a chama de lixo. O chute a lança no rio, onde é prontamente atacada pelas cobras. O loirinho instrui Ji-han a apenas ignorar essas almas e continuar em sua jornada. Enquanto avançam terra adentro, Ji-han pergunta se todos vêm para aquele lugar quando morrem. O loirinho responde que apenas as pessoas ruins são enviadas para lá. As boas não são mandadas para aquele lugar. Ele desconhece o destino das almas boas, mas afirma que não há conhecimento sobre a existência de um céu. Ji-han observa que agora que saíram da área do rio, podem voar novamente. O loirinho confirma, mas pede que esperem um momento, explicando que o oficial da migração enviará um subordinado. Logo, uma pequena explosão de fumaça negra surge diante deles, revelando uma mulher de pele extremamente pálida, vestida de preto e com um chapéu preto. Ao verificar suas informações, Ji-han percebe que ela é uma ceifadora de nível 100, chamada In Hye-cho. In Hye-cho sorri de maneira amigável, dando as boas-vindas e perguntando se eles são os visitantes do mundo dos vivos. Ela continua sua explicação, mencionando que nos dias de hoje, muitas pessoas passam para a outra vida enquanto ainda estão vivas, tornando difícil manter todos sob vigilância. Um livro preto aparece voando em suas mãos, enquanto ela declara que os visitantes são Han Ji-han, o jogador,
e comenta que parece ser a terceira vez do loirinho no inferno, chamando-o pelo nome Yeong-wan Cho, o guerreiro feiticeiro veloz. Com um sorriso, ela afirma que tudo está pronto, enquanto Ji-han ainda está confuso com a situação. A ceifadora então informa que podem começar com o Sr. Han primeiro, mencionando que a taxa de entrada é de 100 EOP. Ji-han pede por uma explicação, e In-hee-cho responde que os EOP são a moeda do submundo, permitindo que se troquem coisas realizadas em vida por eles, como poderes mágicos, parte da alma ou habilidades mentais. Surpreso, Ji-han compreende que essas coisas são altamente valorizadas no submundo. Ji-han questiona as consequências de não pagar a taxa, e In-hee-cho responde que ele deixaria de ser um cliente e seria caçado pelos ceifadores, assegurando que são muito eficientes em perseguir suas presas. Em seguida, ela pergunta qual será o método de pagamento, solicitando que ele estenda a mão. Ji-han decide pagar com poderes mágicos, enquanto a ceifadora pergunta se o loirinho vai pagar como de costume. Ela toca a mão do loirinho e absorve parte de sua energia, agradecendo e desejando que ele aproveite sua estadia no inferno. Então é a vez de Ji-han, que nota que as mãos da ceifadora estão completamente geladas. Uma mensagem do sistema informa que a agente de imigração do pós-vida coletará a taxa de entrada, e Ji-han confirma sua decisão. In-hee-cho absorve parte da magia de Ji-han, e uma mensagem do sistema indica que sua inteligência foi permanentemente reduzida em 1 ponto. A ceifadora agradece pelo pagamento, deixando Ji-han perplexo com a perda de 1 ponto de sua inteligência. Ele comenta com o loirinho que isso é praticamente um roubo. A ceifadora entrega um guia turístico do inferno para eles e os aconselha a se manterem longe de problemas. Então, ela se despede com um "até a próxima" e desaparece em uma bomba de fumaça negra. Logo em seguida, ambos levantam voo. Ji-han pergunta para onde devem ir, e o loirinho responde que devem seguir para o oeste. Ji-han então questiona quantos submundos existem, e o loirinho responde que não sabe ao certo, mas existem vários. Notando o olhar estranho de Ji-han, o loirinho pergunta se ele tem algo a dizer, pois se sente incomodado com o olhar que está recebendo. Ji-han então pergunta se aquele é o máximo de velocidade que o loirinho consegue atingir, provocando um pouco de irritação nele ao insinuar que ele é lento. O loirinho interpreta a provocação como uma brincadeira de Ji-han. Porém, logo ele avista um enxame negro ao longe no céu e aponta para ele. Ji-han pergunta se são apenas pássaros, mas o loirinho explica que não é à toa que chamam aquele lugar de inferno, e pede para Ji-han observar melhor. O enxame negro que se aproxima não são pássaros, mas sim criaturas com rostos humanos zumbificados, com corpos esqueléticos que lembram pássaros. Usando o observador, Ji-han recebe a informação de que são espectros, fragmentos das almas que se tornam espectros após a morte. Com suas memórias deterioradas, eles tentam atacar e devorar tudo que não seja de sua espécie. Feitos de ossos, eles estão sempre famintos, não importa o quanto comam. O loirinho expressa que não será fácil lidar com a situação, mas Ji-han assegura que cuidará de todos eles, enquanto o loirinho precisa apenas se concentrar em mostrar o caminho. Ji-han abre seu inventário e retira algumas pedras mágicas, usando sua habilidade de criação para moldá-las em correntes. Ele então envolve e amarra todo o corpo do loirinho com essas correntes e ativa um escudo de mana. Segurando as correntes que prendem o loirinho, Ji-han confirma que tudo está pronto e pede para ele segurar firme. Em seguida, ativa sua habilidade de aceleração temporal e voo rápido. Voando a uma velocidade extremamente rápida, tão rápida quanto o som, Ji-han arrasta o loirinho consigo. Passando pelo enxame de espectros em um piscar de olhos, eles os destroem e avançam rapidamente. Ji-han voa por um tempo nessa velocidade vertiginosa, até perceber que o loirinho não está se sentindo bem com a viagem tão rápida. Ele pondera se isso foi demais para o companheiro e decide diminuir a velocidade, permitindo que o loirinho respire aliviado novamente. Ji-han comenta que não imaginava que o loirinho fosse tão sensível, provocando uma reação irritada do mesmo, que questiona como ele esperava que alguém se sentisse voando a Mach 5, chamando Ji-han de maníaco. Em resposta, Ji-han lembra ao loirinho que ele é do abismo e pensou que ao menos saberia viajar em velocidade supersônica.
O loirinho fica confuso sobre de onde Ji-han tirou essa ideia. Percebendo que o loirinho realmente não está bem, Ji-han decide ativar a habilidade de recuperação da alma Yin Yang Jeongon. Essa habilidade, derivada da maestria Chunbu Yin Yang e aprimorada após a fusão com a recuperação da alma de Yun-hon, é tão poderosa que pode até regenerar membros. Ji-han então usa o observador para verificar os status do loirinho e percebe que a habilidade de cura foi tão eficaz que até mesmo desfez o contrato amaldiçoado da mestra Loli. Contudo, ele decide não revelar ao loirinho que a maldição foi quebrada, mantendo a informação para si. O loirinho indica que precisam seguir para o norte, onde encontrarão o submundo europeu ocidental. Ao chegarem, deparam-se com um imenso muro de pedra e uma porta igualmente grandiosa, adornada com esculturas impressionantes, deixando Ji-han impressionado. O loirinho revela que o submundo europeu ocidental é de longe a maior facção do inferno. Surpreso, Ji-han comenta que não tinha ideia da existência de facções no submundo. O loirinho explica que as pessoas vão para o inferno que imaginam após a morte, e essa é uma das representações mais comuns do inferno. Enquanto caminham, o loirinho informa que ao passarem pelos portões do inferno, a ceifadora desse lado irá aparecer novamente para coletar as taxas. Observando as almas que transitam pelo inferno, Ji-han pergunta se eles também serão cobrados novamente. O loirinho confirma, mas tranquiliza Ji-han, dizendo que é apenas parte do processo. Enquanto seguem junto às almas, o loirinho explica que passarão por uma experiência semelhante à dos mortos deste lado, mas ficarão apenas por um curto período de tempo, antes que a ceifadora apareça para conduzi-los. Ele assegura a Ji-han que depois disso, entrarão na cidade dos demônios, onde se encontrarão novamente. Com isso dito, o loirinho desaparece enquanto continuam a caminhar. Sozinho agora, Ji-han se encontra teletransportado para uma sala repleta de computadores, assemelhando-se a uma LAN house. Ele se questiona sobre o que é esse lugar. Talvez algum tipo de inferno dos esportes eletrônicos? Entretanto, não parece muito com um inferno. Decidindo jogar um pouco, Ji-han se diverte enquanto joga, mas é interrompido quando o computador trava, exibindo a temida tela azul da morte. Desapontado, ele percebe que tudo não passava de uma armadilha. Agora entende do que se trata esse inferno, projetado para travar os jogos no meio e atormentar os jogadores. Uma voz repentina atrás dele o questiona sobre o que descobriu. Surpreso, Ji-han se vira e se depara com a mesma ceifadora que viu antes, In-hee-cho, porém com uma aparência diferente, vestindo luvas longas, um top pequeno que deixa a barriga à mostra, asas nas costas e shorts curtos, como se estivesse fazendo um cosplay de diabinha. Ji-han verifica suas informações e percebe que não possui mais o título de ceifadora, mas sim de demônio de classe inferior, nível 100, Joy. Ji-han pergunta se ela não é a mesma ceifadora de antes. A diabinha, com lágrimas nos olhos, responde que trabalha para uma terceirizada. Em seguida, com um sorriso, ela diz que Ji-han já sabe como funciona, e a taxa será de 100 karma. Ele percebe que agora a moeda não é mais IOP, mas sim karma. Da mesma maneira, o sistema informa que a funcionária da imigração irá coletar a taxa de entrada, e Ji-han pressiona sim, o que faz mais um ponto de sua inteligência diminuir. A diabinha agradece e diz que vai tirá-lo dali, afirmando que a regra é enviar aqueles que ainda vivem para o inferno, apenas para que eles entendam. Ji-han pergunta se pode fazer uma pergunta. Ela responde que trabalha com hora marcada, e se ele for usar o seu tempo, terá que pagar uma taxa adicional. Então pergunta se ele ainda quer. Ela especifica a forma de pagamento, que é karma. Ji-han indaga se também é 100, e ela confirma. Ele pergunta quanto tempo isso lhe dá, e ela responde que 100 karmas valem 1 hora, acrescentando que pode parecer caro. Mas é assim que as coisas funcionam por ali. Ji-han compra 1 hora de tempo, e a diabinha agradece, chamando-o de senhor manipulável. Ele questiona se ela realmente acabou de chamá-lo assim, e ela nega, dizendo que ele deve ter ouvido errado. Isso faz com que ele perca mais um ponto de inteligência, deixando-o preocupado por já ter perdido 3 pontos em um único dia. A diabinha então informa que o tempo já começou a passar. Curioso sobre o funcionamento do inferno, Ji-han pergunta por que os mortos precisam estar ali. A
A diabinha responde que o inferno é criado pela imaginação das pessoas no pós-vida. Ela explica que, quando as pessoas se questionam sobre para onde vão após a morte, talvez imaginem um local para onde os pecadores são mandados. Esses pensamentos combinados criam um mundo enorme. Ela compara o inferno à criação de espaços ilusórios dentro das barreiras ilusórias na Terra, explicando que eles podem ser criados apenas pelos pensamentos de uma pessoa, desde o momento em que os seres inteligentes apareceram no planeta. Jae-han entende que o inferno é um mundo criado pelos seres inteligentes e que continua a crescer à medida que o número desses seres aumenta. Ele percebe que o inferno não é como o imaginado pelos mitos, mas sim uma construção formada pelos pensamentos e poderes mentais desses seres. No entanto, ele ainda está curioso sobre por que as pessoas morrem e para onde vão depois de chegarem ao inferno. A diabinha explica que as pessoas morrem por causa do poder do submundo, que é essencialmente como a gravidade, um atributo que foi criado junto com o próprio submundo. Jae-han questiona se ela sabe o que realmente criou tudo isso, mas ela responde que não pode saber sobre algo que existia antes de sua própria existência, sugerindo uma espécie de autocontradição. Jae-han então conclui que ela não sabe mesmo o que aconteceu antes do inferno existir. Ele percebe que, se alguém souber o motivo por trás da existência de um atributo no inferno, essa pessoa deve ser um ser não inteligente que viveu há mais tempo que os seres inteligentes. No entanto, ele reconhece que seria difícil descobrir tal informação, mesmo que tal ser tivesse observado e analisado a criação do inferno. Jae-han indaga sobre os detalhes desse atributo do inferno. A resposta revela que ele serve para extinguir os mortos e expandir o inferno. O mundo ilusório, chamado Mundo das Sombras, é criado no abismo por qualquer habitante. Este mundo é sustentado pelo ambiente, mas não é eterno. O inferno busca manter-se eterno e crescer, assim devora os espíritos dos mortos. Jae-han acha isso assustador, questionando se não há pós-vida ou reencarnação. A diabinha confirma a existência da reencarnação, mas não é o foco do inferno. Ele se confunde, e a diabinha, indicando ter deixado algo escapar, sugere considerar isso como um serviço adicional. Enquanto analisa a diabinha, Jae-han relembra seu primeiro encontro com ela. Seu visual permanece o mesmo, mas o nome mudou, levando-o a concluir que ela pode modificar suas informações. Isso o faz recordar o aviso de que aqueles que podem alterar informações são mais perigosos do que os que apenas as ocultam. Ouviu uma vez na Cheongdang. Jae-han está incerto sobre a natureza da diabinha, mas reconhece sua força. Ela exibe uma ampulheta, indicando que ainda há tempo para mais perguntas. Ele indaga por que aqueles que se unem a uma facção dentro do inferno ficam seguros. A resposta revela a existência de 192 facções, denominadas Nações do Inferno, criadas porque os mortos se recusam a ser extintos. Curioso, ele pergunta sobre o número de nações. A diabinha explica que as pequenas surgem e desaparecem constantemente, focando apenas nas 7 grandes nações, conhecidas como os 7 infernos principais. Estas nações não se dão bem e constantemente se engajam em conflitos, uma verdadeira guerra de devoração. Jae-han quer saber sobre as nações efêmeras, e ela esclarece que são ou devoradas naturalmente ou não resistem à pressão de absorver os mortos, sobrevivendo apenas as mais fortes e sofisticadas. Jae-han busca mais detalhes sobre o processo de devoração. A diabinha explica que os mortos podem se alimentar uns dos outros, transformando-se em demônios. Ele reconhece a semelhança com a vida real, onde entidades também seguem esse padrão. Ela prossegue, afirmando que os espíritos humanos não diferem muito de monstros e demônios, sugerindo que ele abandone a ideia de que os humanos são especiais. Continuando, ela revela que os líderes das nações do inferno buscam devorar os líderes de outras nações para fortalecer-se. O motivo é simples. Quando alcançam certo poder, conseguem brevemente escapar do inferno. Jae-han questiona por que as nações do inferno foram estabelecidas em vez de continuar apenas devorando os mortos. A diabinha explica que, embora devorá-los os fortaleça momentaneamente, a longo prazo é mais vantajoso mantê-los vivos para extrair sua energia. Ao suportar o sofrimento, eles produzem a energia mental necessária para enriquecer as nações do inferno,
funcionando como um estoque vivo que alimenta os líderes dessas nações. Assim, para evitar a extinção, os mortos precisam emitir energia através da dor, impulsionando a expansão do inferno. Quando Ji-Han pergunta se esse sofrimento tem fim, a diabinha nega categoricamente, afirmando que no inferno não há saída sem a extinção. Em seguida, revela que ele está na nação dos demônios, conhecida como os 72 demônios do livro de Salomão. O líder dessa nação é Baal, o primeiro na linhagem, aprisionado por Salomão. Baal é considerado o maior de todos os demônios, também conhecido como o deus demoníaco. A diabinha se despede, desaparecendo como uma ninja em uma bomba de fumaça, indicando que o tempo de Ji-Han chegou ao fim. Em seguida, ele é teleportado para fora daquele lugar, encontrando-se em uma cidade que se assemelha muito à vida real, com ruas, prédios, calçadas e um céu azul. Uma mensagem do sistema informa que ele entrou no quinto inferno, a nação dos demônios. Enquanto observa almas caminhando pela cidade como se estivessem se divertindo, apesar de ser dito que o sofrimento é a única coisa presente no inferno, tudo parece normal para Ji-Han. Em seguida, o loirinho aparece ao seu lado, preocupado com seu bem-estar e tocando seu ombro. No entanto, ele grita de agonia e desespero, pronto para sacar sua katana. Ji-Han o acalma, ativando sua habilidade de cura. O loirinho se sente melhor, comparando a sensação a acordar de um pesadelo, enquanto Ji-Han comenta que sua capacidade de cura também tem efeito calmante na mente. Ji-Han questiona o que farão agora que chegaram à cidade e pergunta sobre o paradeiro de sua mestra e como pretendem resgatá-la. O loirinho, concordando, convida Ji-Han para caminhar enquanto explica a situação. Ele indaga se Ji-Han está ciente de que Lolikiano Mistrim faz parte dos 1000 celestiais, ao que Ji-Han confirma. O loirinho explica que o problema de sua mestra é que ela obtém seus poderes do inferno e dos demônios. Enquanto a maioria dos 1000 celestiais não se envolve em atividades externas, Lolikiano é uma freelancer conhecida por trabalhar em vários lugares, tornando-se famosa. Ele continua dizendo que ela é notória por fazer contratos com demônios para obter seus poderes, mas algo deu errado em um desses contratos. Assim, a mestra de Ji-Han violou os termos do contrato e, como resultado, foi arrastada para o inferno. Ji-Han sugere que a situação pode estar relacionada à busca de sua mestra pela árvore do mundo. O loirinho confirma e Ji-Han questiona como ele também sabia disso. O loirinho revela que foi contratado por sua mestra, explicando que ela contratou vários mercenários para procurar a árvore. Ao ouvir isso, Ji-Han fica tenso, pensando que se soubesse do envolvimento, teria se esforçado mais na busca pela árvore naquela época. O loirinho explica que Lolikiano tentou encontrar o fruto da árvore do mundo devido ao seu contrato com os demônios, mas algo deu errado, levando-a para o inferno. Ele admite não ter mais detalhes sobre como ele próprio se envolveu nessa confusão. No entanto, revela que Lolikiano descobriu uma inconsistência no contrato e pediu para trazer Ji-Han. Ji-Han questiona sobre essa inconsistência, e o loirinho explica que não tem detalhes precisos. Mas sua mestra notou que o contrato afirmava que se houvesse falha em pagar o preço estabelecido, a pessoa seria levada para o inferno para pagar. No entanto, não havia nenhuma cláusula ou penalidade referente a escapar do contrato. Ji-Han reconhece a inteligência de sua mestra, e o loirinho concorda, comentando que muitas vezes os desejos podem levar a consequências horríveis no abismo. Por exemplo, se alguém desejou muito dinheiro, e centenas de barras de ouro caíram em sua cabeça e o mataram. Eles explicam que, no abismo, não há cortes ou julgamentos, e um contrato é considerado feito, independentemente das diferentes interpretações das partes envolvidas. Por isso, é crucial ter muito cuidado. O loirinho afirma que agora precisam elaborar um plano. A nação em que estão é uma das 7 poderosas nações do inferno, comparável em poder aos Estados Unidos no mundo real. Resgatar uma bruxa que fez um contrato com os líderes das nações infernais, sem um plano, não será fácil. Ele lembra a Ji-Han que o tempo limite começou assim que chegaram ao inferno, e que tem apenas 7 dias para sair. Ji-Han pergunta sobre o plano, e o loirinho responde que, em primeiro lugar, precisarão arrumar dinheiro. Enquanto caminham pelos arredores do lado de fora da cidade, encontram um vasto deserto repleto de monstros.
O loirinho explica que a pressão do inferno é suportável quando se alcança certo nível de força. Mas o problema é a maldição do inferno, que cria espectros, conhecida como a maldição dos 7 pecados capitais ou das 108 aflições. Ele aponta para um monstro enorme em forma de cobra, com uma cabeça que lembra um crânio humano, explicando que esses monstros são fonte de poder para o inferno. Ji-han pergunta quantas vezes o loirinho esteve no inferno, e ele responde 3 vezes. Ji-han quer saber se ele matou esses monstros nas vezes anteriores, mas o loirinho nega, questionando como ele conseguiria fazer isso. Ji-han então propõe que eles matem os monstros agora, para ganhar dinheiro. O loirinho concorda, dizendo que Ji-han é capaz, e revela que essa ideia foi de Loliquiano. Ji-han planeja matar os monstros, ganhar dinheiro e então o que vem depois. O loirinho responde: subornar o administrador do local onde sua mestra está presa para libertá-la. Mas sabe que não será fácil, e que provavelmente terão que lutar. Ji-han decide agir e convoca um de seus golems, que é consideravelmente maior do que a cobra monstro com cabeça de crânio. Ele instrui o golem a usar o raio transcendental de calor. Uma luz brilhante emana da cabeça do golem, lançando um raio laser que destrói a cabeça da cobra gigante, fazendo-a explodir. Ji-han fica surpreso, pois esperava apenas um raio de alta temperatura e não sabe por que a explosão ocorreu. A cobra gigante desaparece em uma fumaça negra, deixando cair cristais vermelhos, que Ji-han move telecineticamente para sua mão. O item é uma pedra da alma de classe intermediária, uma gema formada por um aglomerado de almas fragmentadas. Ela contém energia espiritual e pode até mesmo conter memórias de vidas passadas. Ji-han relembra que costumava coletar pedras da alma ao derrotar zumbis, mas em tamanhos menores. Ele pergunta quantas precisarão e afirma que é hora da caçada. Ji-han constrói um enorme pilar no meio do deserto, com um domo no topo, onde ele e o loirinho se abrigam. O pilar é chamado de Pilar da Atração de Espíritos Malignos, construído por Ji-han para atrair esses espíritos. Ele tem um raio de atração de 50 quilômetros. Quando o loirinho olha para baixo, vê o chão do deserto infestado de monstros e questiona se Ji-han será capaz de lidar com todos eles. Ji-han responde confiantemente que sim, e que pode eliminar todos esses monstros sem problemas. Os monstros, por sua vez, veem apenas um pilar com uma esfera de decoração e não percebem a presença de Ji-han e do loirinho dentro do domo. Ji-han decide começar a limpeza e empunha seu cajado, utilizando a habilidade Ira do Deus do Trovão, que cria uma imensa chuva de raios, eliminando tudo no solo. Ji-han aniquila todas as criaturas em um único golpe, convertendo o poder e a energia da alma obtidos em pedras da alma, que serviam como dinheiro no inferno. Ele acredita que conseguiram dinheiro suficiente para o suborno. O loirinho elogia Ji-han, dizendo que ele é incrível e muito forte. Ji-han responde modestamente, afirmando que isso não é nada para ele, e que qualquer criatura abaixo do nível 100 é considerada lixo para ele atualmente. Ele sugere repetir a estratégia de atrair e matar monstros várias vezes. O loirinho pergunta se ele ainda quer mais, e Ji-han responde que sim, pois é melhor aproveitar o tempo que tem para isso. Enquanto cruzam o deserto eliminando monstros, eles chegam à cidade de Baal, a capital da nação demoníaca, no dia seguinte. Ji-han nota que a cidade não parece muito diferente da anterior, apesar de ser a capital. O loirinho explica que todas são praticamente iguais, diferindo apenas em tamanho. Ele sugere que, como já conseguiram o dinheiro necessário, devem ir. Ji-han pergunta para onde, e o loirinho explica que não podem simplesmente entregar o suborno. Precisam de um intermediário. Ji-han percebe que mesmo no inferno, existem profissionais especializados nesse tipo de trabalho. Os guardas não seriam tão tolos a ponto de aceitar subornos de qualquer um, especialmente considerando que sua mestra havia feito um contrato com o governante dessas nações. Não seria vantajoso para os guardas deixá-la fugir, então eles precisariam ter muita cautela ao lidar com a situação. Em outra cena, um edifício semelhante a um castelo em um lugar congelado é mostrado. Uma mulher com a mesma aparência da ceifadora caminha pelos corredores do interior. Este lugar é uma prisão, e ela é uma das guardas. Surpreendentemente, há várias outras com a mesma aparência que ela, como se fossem clones.
Ela entra em uma das celas, declarando que chegou a hora. Estendendo a mão, agarra o braço da prisioneira dentro da cela e a arrasta para fora. Mesmo com os olhos abertos, a prisioneira está desacordada. A guarda nota que parece que ela perdeu a consciência e decide despertá-la, emanando um pequeno brilho de magia azul de sua mão, que ela aproxima do rosto da prisioneira, fazendo-a recobrar a consciência. Assim que a prisioneira recobra a consciência, ela grita desesperada e tenta se afastar da guarda, encolhendo-se em um canto da cela e implorando para não ser levada novamente para aquele lugar. Lágrimas escorrem de seus olhos enquanto ela expressa seu terror e desejo de não estar ali. A guarda se aproxima, dizendo que essa expressão é tão fofa, ironizando a situação e pedindo para ela relaxar, informando que a deixará descansar do lado de fora por um dia inteiro. A prisioneira, uma jovem de aparência bonita com cabelos curtos e pretos, emite uma aura de energia negra enquanto fala sobre fugir. No entanto, é atingida por uma intensa descarga de energia, causando-lhe dor e fazendo-a cair no chão. A guarda da prisão repreende a prisioneira, declarando que isso já foi dito antes e que não é permitido fugir. Ela a arrasta pelo chão, enquanto a prisioneira suplica para ser solta. A guarda explica que estão no inferno e que precisam extrair dela toda a dor que alguém produziria em uma década. Ela planeja desfrutar de um dia de folga ao sol antes de submeter a prisioneira a 10 dias de sofrimento intenso e sombrio. Pergunta se não parece divertido. A prisioneira grita com todas as suas forças que não. A cena volta para Ji-han e o loirinho enquanto caminham pela cidade. Ji-han comenta que o loirinho parece bastante desesperado e sugere que alguém habilidoso poderia livrá-lo do contrato amaldiçoado. O loirinho percebe que Ji-han removeu a maldição e diz que o problema não é com ele, mas sim com sua amiga, que também está presa no inferno. Ji-han pergunta se ele se refere àquela garota de cabelos curtos que o salvou depois que ele deu uma surra no loirinho da outra vez. O loirinho confirma e diz que se não salvarem Loliquiano, não poderá salvar sua amiga, o que o deixa apreensivo e preocupado. Ji-han percebe que a garota é mais do que apenas uma amiga para ele. Eles chegam a uma cafeteria, onde o loirinho diz que o dono do lugar é quem eles precisam encontrar. Ji-han observa os diversos indivíduos no local, incluindo um demônio com cabeça de vaca, um com cabeça de cobra e uma naga. Eles vão até o balcão, onde a atendente também é uma Inye-cho, com a mesma aparência da ceifadora. Assim como todas as outras funcionárias da cafeteria, também são In-hee-cho. Ji-han se questiona sobre a quantidade delas, comparando-as às oficial Jenny do Pokémon. Ele comenta com o loirinho que se não é a mesma In-hee-cho. O loirinho explica que ela está por todo o inferno e que apenas os influentes o suficiente conhecem sua verdadeira natureza. Ji-han percebe que ela não é um demônio comum. Na fila para fazer o pedido, o loirinho solicita 2 lattes infernalmente gelados, e a atendente pergunta o tamanho. Ele pede normal. O loirinho paga com um cartão de crédito, chamando a atenção de Ji-han. Ele explica que é do Banco dos Demônios e que o adquiriu na última vez que esteve no inferno. Ji-han pega os copos e os dois se dirigem a uma mesa ocupada por um demônio tartaruga e uma gostosa chifruda com asas. O loirinho pede permissão para se sentarem, e a tartaruga responde que eles podem fazer o que quiserem, enquanto bebe sua Coca-Cola com um canudinho. O loirinho informa que fizeram uma reserva em nome de Loliquiano, e a tartaruga se lembra, perguntando quem é o outro convidado. O loirinho menciona que é um amigo, referindo-se a Ji-han. A tartaruga indica o caminho para entrarem, e adverte que estarão por conta própria lá dentro, pois o local é regido por espíritos infernais. O loirinho concorda com os termos, e a tartaruga marca para o dia seguinte às 5 da manhã. O loirinho confirma, e a tartaruga exige o pagamento imediato. Ji-han abre o inventário e entrega uma esfera vermelha para a tartaruga, que elogia sua condensação e a ingere. Enquanto saem do café, Ji-han questiona se ficará tudo bem com o monstro tartaruga. O loirinho assegura que sim, afirmando que os demônios são os melhores em lidar com almas, e que o poder da alma não é apenas dinheiro no inferno, mas também comida. Eles obtêm energia ingerindo almas, mesmo que essas pedras não sejam exatamente almas completas.
Explica que uma pedra da alma são apenas fragmentos de várias almas aglomeradas, não sendo uma alma completa, mas ainda contendo muito poder. Ji-han sugere aproveitarem o tempo para visitar um lugar, e o loirinho pergunta para onde ele quer ir. Ji-han responde que deseja ir a uma livraria, e o loirinho confirma que há uma por ali, sabendo que Ji-han pode aprender habilidades com os livros. Ji-han sorri, confirmando que é exatamente isso. Na vasta livraria, repleta de prateleiras altas e vários andares em um salão circular enorme, Ji-han questiona por que há livros de engenharia no inferno. O loirinho explica que eles têm utilidade ali também, já que a cidade não surgiu magicamente do nada. Muitos dos mortos ali têm trabalhos, seja em uma empresa, usina elétrica ou qualquer outro lugar, e trabalham muito, pois não têm escolha estando no inferno. Dizem que melhoram o bem-estar dos mortos, proporcionando-lhes curtos períodos de descanso e lazer, para extrair o máximo de energia deles. O loirinho pergunta o que Ji-han deseja comprar, lembrando que não podem passar o dia todo ali. Ji-han começa a examinar alguns livros, notando que são apenas teóricos e não podem ser transformados em habilidades com o poder do jogador. Então ele deve selecionar cuidadosamente os livros desejados. Ele pega um livro que indica a possibilidade de adquirir habilidades, e seu preço é de 121.923 almas. O loirinho pergunta se ele vai comprar aquele livro, mas Ji-han responde que, por enquanto, está apenas olhando. Em seguida, Ji-han pergunta quantas almas eles têm para gastar, e o loirinho informa que possuem 5 milhões. O livro que Ji-han estava examinando era Feitiços Práticos de Necromancia por Murmur. Ele reconhece Murmur como um dos 72 demônios, o que significa que o livro deve ser de alta qualidade, refletido também no seu preço. O loirinho aconselha Ji-han a não gastar todas as almas, sugerindo que deixem uma reserva por precaução. Ji-han pergunta quantas almas devem deixar reservadas, e o loirinho responde para deixar 1 milhão, o que significa que Ji-han tem 4 milhões para gastar. Com um sorriso confiante, Ji-han coloca a mão no queixo, afirmando que já sabe o que fazer. No dia seguinte, Ji-han entrega alguns itens mágicos para o loirinho, incluindo braceletes e um colar. Os braceletes são o bracelete de aprimoramento de mana de Ji-han, classe lendária, que oferece um aumento de 100% na mana, e o colar de armadura de mana de Ji-han, classe lendária, que ativa permanentemente uma armadura de mana, desativando apenas quando exposto a um ataque que excede seu limite de mana, e reativando após 24 horas. No entanto, Ji-han não pode usar esses itens que ele mesmo criou, pois seu poder é muito grande. Os braceletes seriam sobrecarregados e explodiriam, a menos que o item seja pelo menos tão forte quanto seu cajado de Hermes para suportar seu poder. O loirinho comenta que sente o poder transbordando desses itens, mas Ji-han pede para ele parar de ser tão infantil. Ji-han menciona que conseguiu algumas ótimas habilidades, especialmente os feitiços demoníacos, que são muito úteis. Embora não sejam extremamente poderosos, ele adquiriu um feitiço que permite apagar memórias e realizar lavagens cerebrais, além de poder olhar dentro da mente de alguém. Com isso, sua habilidade de observação foi fundida e aprimorada para se tornar o olho divino de classe inferior. Antes, com a habilidade de observador, ele conseguia obter informações úteis do alvo, mas agora, com o olhar divino, está em um nível mais elevado. Embora ainda possa ser bloqueado por habilidades que ocultam ou distorcem informações, o alvo terá que ser muito poderoso para bloquear o olhar divino. O loirinho conclui que estão prontos para iniciar a operação de resgate. Em um cenário gélido e frio, o loirinho invoca a bênção do fogo, enquanto Ji-han ativa sua habilidade de adaptação ao ambiente. Essa habilidade permite que ele se adapte a qualquer ambiente em que esteja, criando ar se não houver, aquecendo se estiver frio, e assim por diante. O loirinho pergunta se há algo que Ji-han não consiga fazer. Ele responde que aprendeu tudo o que podia, mas ainda quer continuar aprendendo mais. O loirinho se senta no chão, indicando a Ji-han que, a partir daquele ponto, precisam avançar rastejando. Ji-han questiona o motivo e o loirinho explica que é porque há feitiços de segurança ativados o tempo todo. O único modo de alcançar o castelo é usar uma habilidade de camuflagem e avançar rastejando. Então,
O loirinho ativa sua habilidade de camuflagem, deixando Ji-han impressionado. Em seguida, é a vez de Ji-han. Ele expressa dúvida sobre possuir uma habilidade semelhante. O loirinho pergunta o que farão agora. Ji-han então retira seu cajado do inventário e conjura um feitiço que lhe proporciona transparência. Sons indetectáveis, movimentos furtivos e indetectáveis, camuflando-se da mesma forma que o loirinho. O loirinho elogia a habilidade de Ji-han, e este decide aplicar o feitiço também no loirinho. Juntos, eles rastejam até chegar próximo ao imenso edifício da prisão. Inúmeras guardas em Haichou vigiam os portões do local. Ji-han e o loirinho se encontram no muro do lado de fora, onde há um grande buraco na parede. Ji-han comenta sobre o papel da Zin Haichou na administração do lugar, questionando qual seria a função do demônio tartaruga ali. O loirinho responde que ele é responsável pela manutenção do local, pois os espíritos infernais só administram e não têm habilidades para consertar coisas quebradas. Ou talvez apenas não estejam interessados nisso. O loirinho revisa as informações, explicando que, ao entrarem no interior, haverá uma mudança temporal, onde verão um espaço diferente do que enxergam do lado de fora. Não há como prever como será esse espaço, mas eles precisam encontrar o quarto 666. Ele enfatiza a importância de evitar os espíritos infernais, as In-Hai-Sho, pois seria melhor não ter que lutar com elas, já que ninguém sabe ao certo o que são. Após o loirinho passar pelo buraco na parede, Ji-han o segue. Mensagens do sistema informam que eles entraram em uma dungeon, a Dungeon Siberiana do Inferno. Os efeitos das dungeons são neutralizados graças ao feitiço de adaptação do ambiente de Ji-han, permitindo que suportem o ambiente gélido e frio. Ji-han observa que chegaram ao lugar certo logo na primeira tentativa, e o loirinho responde que funcionou dessa vez também, atribuindo o sucesso à sorte. Ji-han lembra-se então do alto atributo de sorte do loirinho. Este último mostra a Ji-han um anel preso em seu colar, afirmando que o acessório o salvou em muitas situações. Ji-han confirma que seu atributo de sorte é de 302 pontos, mas revela que o anel equivale a 200 desses pontos. Ele explica que uma pessoa normal geralmente tem cerca de 20 a 30 pontos de sorte. O loirinho diz que saindo dali, ele deveria ir direto para Las Vegas. Ji-han diz para o loirinho que provavelmente não perderia para ninguém quando se trata de sorte. Ele abre o minimapa e localiza sua mestra. Ji-han ativa a telecinese para levitar o loirinho, mas uma mensagem do sistema avisa que esta é uma área com voo restrito. Com a mestra a 261 km de distância, não resta alternativa senão correr. O loirinho ativa um buff, proferindo: "Meus passos são como o vento." Uma luz emana dele, indicando a ativação da habilidade, enquanto Ji-han também acelera o tempo ao seu redor. Eles correm pela floresta congelada, mas o loirinho comenta que é estranho não terem encontrado monstros até agora. Ji-han pergunta por que isso seria estranho, e ele responde que no inferno siberiano existem monstros que torturam os prisioneiros. Ao saírem rapidamente da floresta, Ji-han percebe algo e diz para pararem, freando abruptamente a corrida. Ele ativa o anel de detecção e avisa ao loirinho para se preparar. Ji-han abre o inventário, retirando esferas, e as lança para criar golems. Os golems se fecham em um círculo protegendo Ji-han e o loirinho. Eles detectam o inimigo e lançam seus raios de calor, que na verdade explodem. Um pobre fantasma de neve de nível 75 é dizimado. Ji-han diz para irem logo, pois as In-Yeshou devem ter percebido que invadiram. Um enorme estrondo ecoa e, erguendo-se no horizonte, avistam uma criatura gigante, coberta de pelos brancos, o abominável Homem das Neves. Checando as informações, Ji-han vê que é um demônio das neves do inferno de nível 145. O demônio das neves dá outro enorme rugido. O loirinho pergunta o que farão, e Ji-han diz que só podem fazer uma coisa: se livrar do demônio. Ele ordena que seus golems ataquem, e todos eles disparam seus raios de calor que explodem. Os raios atingem o alvo de forma certeira, mas não é o suficiente nem para arranhar o demônio, que continua avançando em direção a eles. Ji-han então ordena que seus golems se combinem, formando um golem muitas vezes maior que o demônio das neves.
o golem gigante dá uma palmada no demônio, como se estivesse matando uma barata. Mas mesmo com a diferença colossal de tamanho, o demônio consegue segurar o golpe, impressionando Ji-Han pela imensa força do demônio. Ele salta, desferindo um soco congelante na cabeça do golem. O golpe é forte o suficiente para danificar parte da cabeça do golem. O demônio, agora muito menor após o salto, pousa no ombro do golem. O golem regenera sua cabeça e levanta os braços para tentar agarrar o demônio, mas este solta uma baforada de gelo, que começa a congelar tudo ao redor. Ji-Han ativa o olhar divino para obter informações. Nos detalhes, descobre que é um demônio criado no inferno siberiano, o guarda e mestre daquele local. Mesmo se for morto, ele reencarna enquanto o inferno siberiano existir, e só pode habitar dentro desse inferno. Possui inteligência baixa e se assemelha a uma besta. Apesar da aparente força do demônio, Ji-Han permanece tranquilo, afirmando que o demônio não é forte o suficiente para enfrentá-lo. O corpo do golem começa a criar estacas que se projetam de suas mãos, perfurando o demônio. Em seguida, todo o corpo do golem começa a absorver o demônio, de forma semelhante à transformação de Majin Buu em Dragon Ball Z. Com o fim da batalha, Ji-Han sobe 2 níveis. O loirinho expressa compreensão sobre por que Loliquiano o chamou. Ji-Han pergunta, e o loirinho responde que Ji-Han é muito cheatado, sugerindo que talvez Ji-Han seja até mais forte que Loliquiano. Ji-Han diz que não tem certeza sobre isso, desfaz o golem, transformando-o em uma esfera e recolhendo-o, e diz para continuarem. Enquanto o alarme ecoa pela prisão, as guardas de espíritos infernais se mobilizam, percebendo a presença dos intrusos. Do lado de fora da prisão, a garota de cabelos pretos e curtos, visivelmente abatida, observa a movimentação. Ji-Han alcança sua mestra, encontrando-a congelada e ferida, amarrada por correntes. Ele se aproxima, pedindo para que ela acorde. Uma mensagem do sistema alerta que ele sofreu 10 pontos de dano devido ao frio extremo, o que o confunde, já que está usando a habilidade de adaptação do ambiente. O loirinho instrui Ji-Han a se afastar enquanto ele saca sua katana. Com um golpe de espada envolto em chamas, ele quebra o gelo que envolve a mestra Loli. Ji-Han libera sua mana, criando uma aura visível ao seu redor, e se aproxima para libertá-la das correntes. No entanto, ao tocá-la, ele sente um choque, e a mestra abre os olhos que estão completamente pretos. Uma voz estranha emerge de seus lábios, não a voz de sua mestra, mas de alguém ou algo diferente, repreendendo-o por se atrever a tocar em seus pertences e chamando-o de criatura insignificante. A energia negra pairava no ar, densa e maligna, acompanhando a voz que emanava dos lábios da mestra. Uma mensagem do sistema alertava sobre um ataque mental, mas Ji-Han rapidamente neutralizou-o com sua mente de jogador. Um gemido de dor chamou sua atenção, e ele viu o loirinho caído no chão, tremendo e com expressão de desespero. Enquanto a voz continuava, reconhecendo o talento de Ji-Han por suportar a pressão, ela indagava se ele estava ali para roubar seu tesouro. Ji-Han respondeu, questionando o que ela faria se fosse esse o caso. Um sorriso malicioso surgiu nos lábios da mestra, enquanto a voz repreendia sua falta de etiqueta e elogiava o treinamento recebido de Loliquiano, confirmando os rumores sobre o discípulo dela. Ji-Han, ao perceber que sua mestra estava possuída por Baal, o deus demônio, imediatamente ativou seu olhar divino para obter informações. Ele ficou chocado ao descobrir que estava diante do número 1 da nação do inferno, o próprio demônio do livro de Salomão. Baal afirmou que Loliquiano agora lhe pertencia e alertou que não seria fácil escapar dali. Então, os olhos negros da mestra se fecharam e, ao se abrirem novamente, voltaram ao normal, indicando que ela havia retornado ao controle. Ji-Han chamou por ela, e Loliquiano, surpresa, perguntou se ele realmente veio ao inferno por ela. Ji-Han respondeu com um sorriso, confirmando que sim, veio resgatá-la. A mestra Loli, emocionada, expressou sua surpresa e gratidão, revelando que não esperava que ele realmente viesse ao inferno por ela. Ji-Han, determinado a libertar sua mestra, concentrou sua mana e lançou uma série de feitiços para desmantelar e destruir as correntes que a prendiam. Com habilidade e poder, ele conseguiu quebrar as correntes, libertando-a. Ao cair da árvore, Ji-Han usou telecinese para frear a queda de sua mestra, garantindo sua segurança. Ela expressou sua gratidão,
e Ji-han sugeriu que talvez tenha superado as expectativas dela. Ao tocar sua cabeça, ativou a habilidade de recuperação da alma Yin Yang Geongon, restaurando completamente seu estado físico e mental. Ao usar seu olhar divino, percebeu um estado incomum no status de sua mestra, um contrato com o demônio de mais alto nível, em construção. Decidindo investigar mais a fundo, ele solicitou mais informações, e uma mensagem do sistema revelou que o contrato estava sendo destruído pela recuperação da alma Yin Yang Geongon. A mestra Loli expressa sua admiração pela evolução da habilidade de cura de Ji-han, surpresa com a capacidade recém-descoberta de quebrar maldições. Enquanto Ji-han continua a aplicar sua cura, uma aura negra e sinistra começa a se dissipar do corpo dela, como se estivesse sendo purificada. No entanto, ao usar o olhar divino, Ji-han percebe que o efeito negativo do contrato ainda permanece, embora tenha sido reduzido ao mínimo. Ele expressa sua incerteza sobre sua capacidade de limpá-lo completamente. A mestra Loli fica impressionada com a renovação das condições do contrato com os demônios, algo que ela não esperava ser possível. Ji-han concorda, explicando que também está surpreso com o resultado. Enquanto isso, o loirinho, ainda se recuperando, pede desculpas por interromper o reencontro, mas precisa resolver seu próprio assunto. A mestra Loli elogia o loirinho pelo bom trabalho e percebe que o contrato amaldiçoado foi desfeito. Ji-han admite que acabou desfazendo o contrato sem intenção. O loirinho pressiona para que parem de conversa e cumpram um acordo, insistindo que Loliquiano o ajude com seu problema imediatamente. No entanto, a mestra Loli tranquiliza o loirinho, garantindo que ela resgatará a amiga dele, mesmo sem o contrato ativo. Ela afirma ser uma bruxa de princípios, comprometida em honrar seus acordos. Ji-han também confirma seu apoio, acenando positivamente para o loirinho. No entanto, antes que possam prosseguir, percebem que estão completamente cercados pelas Inhicho, os espíritos infernais do inferno. Enquanto a voz de Inhicho ecoa, anunciando a presença dos intrusos e da fugitiva, o loirinho expressa preocupação, temendo que estejam em apuros. Inhicho oferece a Ji-han a chance de se render sem resistência para evitar uma sentença severa. No entanto, Ji-han recusa, preparando-se para o confronto iminente. Com o exército de espíritos infernais se aproximando, Ji-han ativa suas habilidades defensivas, criando uma barreira protetora ao redor do grupo. Esta nova habilidade foi concebida após o enfrentamento com o Lorde da Dimensão Distorcida e combina uma aceleração temporal extrema com uma distorção espacial defensiva. Quando um dos espíritos infernais tenta atravessar a barreira, é repelido e lançado para longe. A mestra Loli elogia Ji-han pela habilidade defensiva de alto nível, reconhecendo seu progresso. No entanto, Ji-han lembra que estão dentro da prisão e que não podem escapar usando feitiços de voo ou teletransporte. A mestra Loli tranquiliza o grupo, afirmando que eles têm o loirinho, apontando para ele como uma fonte de sorte incrível. Embora o loirinho pareça cético sobre depender apenas da sorte em uma situação tão perigosa, a mestra Loli explica que a habilidade dele vai além da simples sorte. Ela descreve sua capacidade como uma alteração do destino ou controle de casualidades, permitindo-lhe distorcer eventos futuros a seu favor. Apesar da urgência da situação com os espíritos infernais cercando-os, Inhicho se aproxima, reconhecendo as habilidades impressionantes de Ji-han, referindo-se a ele como o jogador que recebeu a bênção da vontade do mundo. Contemplativa, ela expressa que isso coloca todos em uma situação complicada, sugerindo que eles terão que lidar com as consequências de enfrentar alguém com habilidades tão extraordinárias. Ela não pode interrompê-lo com uma vontade do mesmo mundo. Ji-han fica em alerta com suas palavras, indagando o significado daquela expressão. Ela se retrai, admitindo ter falhado ao dizer aquilo. Mas se ele realmente quiser saber, terá um custo em karmas. Inhicho menciona suas raízes comuns, mas observa que seus caminhos divergem. Ela promete não ser condescendente. Os espíritos infernais convergem sua energia em uma onda negra envolta em raios roxos. O loirinho se dirige a Loliquiano como senhorita bruxa, buscando orientação sobre os próximos passos. Ji-han consulta sua mestra sobre possíveis estratégias. Ela admite ser pega de surpresa pela agressividade dos espíritos, ainda tentando formular um plano
e pede sugestões a Ji-han. Ele sorri confiante, afirmando ter algumas ideias. Estava preparado, não adentraria aquele lugar de mãos vazias. Abre seu inventário e extrai esferas que se transformam em golems ao serem lançadas. Os imponentes golems começam a esmagar e pisotear o exército de In Hye-cho como se fossem meras formigas. Ji-han elogia a força de seus golems e observa que a barreira de distorção espacial não será facilmente quebrada por ela. Questiona-se sobre os próximos passos dela. No entanto, In Hye-cho, a espírito infernal, não demonstra preocupação, um sorriso leve se formando em seus lábios. Os golems continuam a esmagar o exército dos espíritos infernais, embora se regenerem rapidamente após serem danificados, mostrando pouca preocupação diante do ataque de Ji-han. Apesar de seus esforços para lançar suas energias negras envoltas em raios roxos, os golems resistem facilmente. Com um simples movimento, um dos golems os arremessa como se fossem insetos. Ji-han toca o chão, ativando sua habilidade de criação. Pilares hexagonais começam a erguer-se, formando enormes torres que os elevam acima da barreira defensiva, permitindo-lhes observar os espíritos infernais como se fossem formigas abaixo. Impressionada, In Hye-cho reconhece a habilidade de Ji-han em transformar o ambiente e ativar habilidades que moldam o terreno. Sem tempo para contemplar isso, ela vê os braços dos golems se transformarem em metralhadoras, mirando nela. Determinada a evitar isso, ela ordena que todo o exército de espíritos infernais se una, fundindo-se em uma única forma gigantesca, uma versão ampliada de si mesma, agora do tamanho dos golems. Com um sorriso, declara que agora podem continuar. Observando a imponente figura da In Hye-cho gigante se aproximando, Ji-han solta um comentário descontraído sobre a loucura da situação. Utilizando seu olhar divino, aprimorado pela evolução de suas habilidades, ele consegue observar o espaço ao redor, recebendo uma mensagem do sistema sobre o subespaço dentro da prisão infernal. Este espaço mágico especial, distorcido dentro do próprio inferno, requer uma chave especial ou um poder superior para escapar. Ou talvez haja outra solução. Com seu cajado em mãos, Ji-han concentra sua mana e lança uma energia de distorção espacial, conectando todos os pilares hexagonais que criou e abrindo um portal dimensional diante deles. Explica que esses pilares não são meros elementos decorativos, mas sim que temporariamente ampliam sua mana e criam uma barreira. Revela que os manipulou junto com os golems para ganhar tempo e distorcer o espaço. Chamando por sua mestra, Ji-han anuncia que é hora de partir. A mestra Loli agarra a camiseta do loirinho, arrastando-o para o portal, e ambos passam por ele. Ji-han se prepara para seguir, mas a gigante In Hye-cho avança com a palma aberta para atacar a barreira. Sua imensa mão toca o escudo, mas não consegue penetrá-lo. Rapidamente, Ji-han convoca os golems de volta, transformando-os em pequenas esferas que retornam à sua mão. Ji-han se despede de In Hye-cho com um até nunca mais, correndo para atravessar o espaço dimensional. Ao fazê-lo, recebe uma mensagem do sistema indicando que a sorte do universo o guia. Instantaneamente, é teletransportado para junto da mestra Loli e do loirinho, no pátio externo da prisão. Ele pergunta se estão no lugar certo, enquanto ouve o loirinho gritar o nome da Hye. Era sua amiga. O loirinho se aproxima dela, tocando-a nos ombros. Daye parece estar desconectada do mundo real, imersa em seu próprio sofrimento, sem exibir qualquer expressão, como se sua alma tivesse sido arrancada. Ele grita para que ela acorde, enquanto observa. Ji-han pensa que isso significa sorte. O portal o trouxe diretamente para sua amiga, fazendo-o considerar investir em sua sorte também. A mestra pergunta o que ele quer dizer com investir em sorte. Ele explica sobre os pontos de atributos que pode usar para aumentar sua sorte ao subir de nível. Pergunta sobre os próximos passos, e a mestra sugere abrir outro portal dimensional para escapar dali, confiando na sorte para os guiar ao destino certo. Ji-han comenta sobre como tudo se resume a uma aposta na sorte, e a mestra confirma, sorrindo. Ele questiona se ela já tinha previsto isso, e ela responde afirmativamente, admitindo que não esperava que ele viesse resgatá-la, dada a recente relação entre eles. Ji-han não compreende totalmente o significado por trás das palavras dela.
A mestra explica que eles se conhecem há pouco tempo e não tem nenhum contrato ou laço formal entre eles, o que a levou a não esperar que ele arriscasse tanto por ela. Com um sorriso luminoso, ela expressa sua felicidade por sua presença e apoio. Jae-han nunca imaginou que ela reagiria daquela forma por ele ter vindo, e tampouco esperava que o lugar fosse tão perigoso. O loirinho grita por Jae-han, aproximando-se com Da-hye nos braços, pedindo para que ele a cure. Jae-han toca a cabeça da garota e utiliza sua habilidade de recuperação da alma. Instantaneamente, o brilho retorna aos seus olhos, indicando que sua consciência foi restaurada. Confusa, Da-hye pergunta o que aconteceu. Com um olhar aliviado, o loirinho diz que ela acordou, pedindo desculpas por ter se atrasado um pouco. Os olhos dela se enchem de lágrimas de alegria enquanto o abraça forte, perguntando chorosa por que ele demorou tanto. A mestra observa os dois com as mãos nos olhos, comentando que eles são realmente próximos. Jae-han questiona por que ela está observando-os assim, e ela responde que sentiu que deveria fazê-lo. Jae-han retira seu antigo cajado do inventário e o entrega para a mestra Loli, instruindo-a a usá-lo até que recupere seus equipamentos. Ela concorda, urgindo-os a partirem logo. Jae-han ergue o cajado para criar outro portal. A mestra Loli explica que as restrições na prisão infernal são impostas pelos espíritos infernais, que estão apenas administrando o lugar construído por Baal. A prisão é um labirinto que sobrepuja diversos espaços, então, a menos que alguém entre com força como eles fizeram, há regras a serem seguidas. Jae-han concentra sua mana, formando uma enorme esfera azul de energia. Da-hye pergunta o que ele está fazendo, e ele explica que é um agrupamento de mana para quebrar o espaço. Ele profere rompimento espacial, e a esfera distorce, emitindo várias pontas, assemelhando-se a um sol. Em seguida, toda a energia se condensa em uma espiral, e ao final, forma um portal dimensional em formato de um círculo perfeito. A mestra insiste para que partam logo. O primeiro a passar pelo portal é o loirinho, levando Da-hye consigo. Jae-han e sua mestra correm atrás, mas a voz de In-hee-cho, a espírito infernal, é ouvida perguntando para onde eles vão com tanta pressa. Jae-han olha para trás e, ao vê-la, não exibe mais nenhuma informação sobre ela, apenas interrogações. Segurando a mestra Loli nos braços, Jae-han diz para ela ir primeiro, e a arremessa no portal dimensional antes de fechá-lo ao passar por ele, deixando-se preso agora junto com In-hee-cho. Ele declara que a missão de resgate está completa. In-hee-cho comenta que é frustrante uma prisioneira ter escapado. Jae-han a encara e aponta que, apesar de suas palavras, ela não parece realmente frustrada. Ela admite que deveria estar gerenciando o local e que é frustrante, embora observar os prisioneiros não seja exatamente sua responsabilidade. Jae-han ativa seu olhar divino, percebendo que ela está conectada às raízes do inferno e à vontade do mundo. In-hee-cho comenta que ele precisará de mais do que seus olhos de Deus para entender sua verdadeira natureza. Ele aceita isso e ela assegura que não o atacará, já que não está em um corpo contratado. Jae-han fica confuso, sem entender suas palavras. Ela sugere que ele tenha algumas perguntas para fazer e propõe um acordo. Responderá uma pergunta por 100 karmas. Jae-han considera o acordo. Jae-han considera a possibilidade de estar sendo enganado, questionando se In-hee-cho está tramando algo. Ativando seu cérebro para usar o cálculo rápido, ele chega a uma conclusão e decide aceitar a oferta. In-hee-cho elogia sua perspicácia enquanto suas vestimentas mudam de volta para a cosplay de diabinha. Ela toca sua mão, absorvendo a energia equivalente a 100 karmas, e uma mensagem do sistema indica que sua inteligência diminuiu em mais um ponto, explicando que agora ele é seu cliente, de acordo com as regras do inferno, e que aqueles que pagam com karma estão protegidos, mesmo Baal, o invasor, não podendo fazer nada sobre essa regra. Jae-han fica surpreso ao ouvir In-hee-cho se referir a Baal como o invasor. Ela o encoraja a fazer sua pergunta, limitando-se a uma resposta, já que estão em público. Jae-han percebe que ela enfatizou a palavra público por algum motivo. Seu cérebro entra em ação e ele compreende algo importante. In-hee-cho e Baal estão de alguma forma conectados, mas apesar de ser o núcleo do inferno, ela não está exatamente próxima de Baal. Em outras palavras,
In-Hye-Cho está sendo manipulada por Baal. Decidido, Ji-Han diz que pagará 500 karmas e pede mais 5 perguntas. In-Hye-Cho toca sua mão e diz que será um prazer, chamando-o de senhor cliente. Uma mensagem do sistema o alerta de que ele perdeu mais 5 pontos de inteligência, totalizando 6 perguntas. Ele pergunta como ela descreve sua relação com Baal. Com um sorriso, ela responde que é uma boa pergunta e explica que ela é essencialmente o próprio inferno. Baal é um deus criado na terra e o invasor deste inferno, comparando sua relação a uma escrava invadida por ele. Contudo, de uma rachadura no espaço surge uma voz demoníaca, proferindo que sua afirmação não é completamente verdadeira, pois há uma falha nessa frase. Ji-Han observa um ser maligno emergir da rachadura, humanoide e deformado, com olhos vermelhos e um corpo que parece se dissolver em um líquido ácido. Ele admite ser um invasor, mas contesta a ideia de que In-Hye-Cho seja sua escrava, pois nunca teve controle total sobre esse mundo. Reconhecendo a voz, Ji-Han percebe que é Baal, o deus demônio. Ele chama pelo jogador, elogiando sua coragem, e pergunta quando foi que ele persuadiu o inferno para tomar o seu lado. Ji-Han questiona o que ele quer dizer com persuadir o inferno. Baal responde que nunca viu o inferno ser tão receptivo com alguém, chegando ao ponto de ajudá-lo, explorando falhas nas regras. Apesar de representar a vontade do mundo, isso nunca havia acontecido antes, sugerindo que Baal se refere a Ji-Han. O cérebro acelerado de Ji-Han começa a trabalhar. Um indivíduo que representa a vontade do mundo, dotado de talento natural, escolhido pelo mundo, e o inferno sendo receptivo com ele, além da atitude de Baal. Ele conclui que deve haver muitos outros seres com talento natural que vieram para o inferno, mas o inferno nunca os ajudou. Essa perspectiva parece estranha. Baal ri, elogiando a perspicácia do jogador, e diz que gostou de Ji-Han, sendo a primeira pessoa que chama sua atenção depois de Lolikiano. Ji-Han responde que não precisa da atenção dele. Baal argumenta que não se recusa à atenção de alguém como ele, que está no topo do livro de Salomão. Como um antigo deus que se tornou um rei demônio, e depois um deus demônio, ele deveria querer sua atenção. Uma mensagem do sistema aparece para Ji-Han, informando que ele recebeu o título Aquele que obteve a atenção de Baal, concedido à pessoa que atraiu a atenção de Baal, e passou a ser observada de perto. Ji-Han fica intrigado com o título estranho e o buff permanente, que recebeu apenas por chamar a atenção de Baal uma vez. Baal percebe imediatamente que o poder do jogador transformou sua própria atenção em uma força para ele. Ele comenta que é interessante, pois em milhares de anos nunca viu alguém como Ji-Han. Ji-Han responde com humor, mencionando que milhares de anos atrás não existiam internet nem jogos como os de hoje. Baal concorda que a Terra é completamente diferente do passado e decide parar de conversa fiada, aproximando-se de Ji-Han. Ele afirma que agora é hora de Ji-Han pagar o preço por tê-lo chamado até ali, pois ele não aparece sem motivo. Ji-Han sente a enorme pressão do poder demoníaco de Baal agindo sobre ele, enquanto uma mensagem do sistema alerta que ele está entrando em um estado anormal de restrição de habilidades devido à opressão do poder de Baal. Mesmo com todo o poder onipotente do jogador e sua imensa quantidade de mana, Ji-Han fica imobilizado pela pressão demoníaca opressora de Baal, que se aproxima, declarando que ele é muito habilidoso para um humano, mas não deve pensar que conseguirá escapar do inferno. Ele estende suas mãos em direção a Ji-Han, pronto para fazê-lo seu novo brinquedo. No entanto, In-Hye-Cho intervém, segurando o braço de Baal e afirmando que não pode permitir que ele faça isso, já que Ji-Han é seu cliente e ainda não terminou de fazer as perguntas pelas quais pagou. Ji-Han sorri, pois desde o início previu uma situação como essa. Por isso comprou mais perguntas, sentindo que tudo está seguindo conforme o esperado. In-Hye-Cho sorri e lembra a Baal das regras, mencionando que aquele que ofereceu tributo ao inferno deve ser tratado de acordo, uma regra estabelecida por Baal. Baal argumenta que Ji-Han invadiu sua prisão, mas In-Hye-Cho responde que, mesmo sendo um intruso, ele obteve a proteção assim que pagou o tributo, e a sequência dos eventos pouco importa. Ji-Han concluiu que Baal e In-Hye-Cho
não tinham uma boa relação. E comprar o direito de mais perguntas o manteria protegido até que elas fossem feitas. Suas deduções estavam corretas, e neste momento ele estava sendo protegido pelo próprio inferno. Baal insulta Inhicho, chamando-a de vadia. Ela o adverte a ter cuidado com suas palavras, pois o inferno não é mais o mesmo lugar que ele conhecia. E existem 8 reis no inferno, com Hades no topo deles. Baal olha para Jihan, reconhecendo que ele previu tudo isso. Começa a rir, achando a situação cada vez mais interessante, especialmente por causa de Lolikiano Mistrim. Baal diz que Jihan o fez rir e talvez deixe passar dessa vez. Inhaicho comenta que não esperava que Baal fosse deixar as coisas tão facilmente, e ele responde que ela será punida por isso depois. Baal chama Jihan novamente, indicando que se verão de novo, e aponta o dedo para ele. Jihan sente uma pontada de energia perto da clavícula e uma mensagem do sistema informa que ele foi marcado pelo estigma de Baal, aumentando a eficiência em feitiços demoníacos em 100%, enquanto outra mensagem avisa que Baal está o observando. Baal ri e se despede, seu corpo desaparecendo como se estivesse se derretendo. Inhicho comenta que Baal realmente gosta de complicar as coisas. Ela chama por Jihan, dizendo que ele pode fazer as perguntas restantes quando quiser, mas por agora ele deve voltar. Acena para ele dando um tchau, enquanto o espaço ao redor de Jihan fica distorcido e ele é teleportado para um deserto fora da prisão. Ele cerrou os punhos, não completamente satisfeito com o desfecho. Logo, a mestra Loli aparece, gritando por ele e correndo para abraçá-lo, perguntando se está tudo bem. Ela o repreende, chamando-o de pupilo estúpido por ter feito aquilo. Um pupilo malcriado que deixa sua mestra preocupada precisa ser punido. Ela segura a gola da camiseta de Jihan, perguntando o que é aquilo, apontando para o estigma de Baal, que forma uma pequena tatuagem em seu peito. Jihan só então percebe que o estigma deixou uma marca. A mestra Loli fica completamente irritada, chamando Baal de desgraçado. Jihan tenta acalmá-la, mas ela insiste, enquanto nota o loirinho e sua namorada Dai, segurando os equipamentos recuperados. A mestra pede para não mudarem de assunto. Jihan tenta minimizar a gravidade da situação, apontando que o buff em feitiços demoníacos não é tão ruim assim. A mestra Loli repreende, alertando-o sobre os perigos de usar tais feitiços, pois podem contaminar sua mente. Jihan discorda, confiante de que sua mente não será afetada, pois possui a mente do jogador, imune a ataques mentais. Surpreso, o loirinho comenta que Jihan parece estar usando hacks até os dentes. Jihan explica que no momento, é melhor saírem do inferno e lidarem com o restante depois. A mestra Loli concorda, admitindo que ficou chocada inicialmente. Jihan então pergunta como vão sair dali. O loirinho responde que não é possível sair do inferno com uma ruptura espacial e que precisam retornar pelos portões do inferno, o que significa voltar ao inferno oriental. Jihan conclui que não há tempo a perder e que é hora de voltar para casa. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva no canal para acompanhar os próximos capítulos.